E assim, com muita alegria, nós iremos receber hoje a nossa irmã Lenise Ohana, que falará para nós. Aqui. Obrigada. Gente, olha, agradeço por essa casa que tem um lugar especial no nosso coração, né? Então, estar aqui é sempre uma emoção muito grande. Muito mais ainda com esse coral querido da nossa Dilma. Bem, o tema também é emocionante, que é Jesus. E falar de Natal, a gente foi ver o que quer dizer tudo. Aí fui ver o que? Natal. O meu pai falava assim, qual é o dia do seu natalício? Antigamente se falava isso. É o dia do nascimento. Então, Natal de nascimento. E em Portugal se fala Papai Natal. Mas como nós somos chiquérrimos, Natal em francês é Noel. E aqui a gente sempre imita alguém, Papai Noel. Fica mais chique que Papai Natal. Por que eu falei isso? Porque a gente fala em Natal, se os nossos filhos não frequentam religião nenhuma, evangelização, eles pensam que Natal é Papai Noel e presente, confusão, né? Mas a gente fala errado, dar presente para as crianças e falar em Papai Noel. Bem, falar em Papai Noel muda o foco, né? Mas uma vez eu vi numa quentinha daqui, que eu participava, havia um amigo que se vestia de Papai Noel. E um mendigo, na hora da prece, no final, na Presidente Vargas, ele viu Papai Noel, parecia uma criança. Vocês tinham que ver a emoção. A ambiência, claro, da quentinha, mas a emoção dele de beijar a mão, as mãozinhas do Papai Noel. Então a gente fica, deixa para lá, quem quer deixa, né? Não vamos implicar. Mas a gente devia botar mais, na minha casa não tem árvore de Natal. Tem umazinha desse tamanhinho, tem um monte de presépinho. Agora, presente. As crianças de hoje ganham tantos presentes que elas nem dão bola às vezes, né? Para nada. Então eu não sei, cada um segue o que quiser. Eu tentei fazer lá em casa o que uma amiga faz. Botar uma cesta e todo mundo que viesse traria alguma coisa de um enxovalzinho que ficaria para o enxoval do centro espírita. Não deu liga não, porque tinha muita criança e acabou o povo não comprando nada e ficou para lá. Mas eu achei interessante isso. Uma amiga faz isso rotineiramente na casa dela. Bem, agora quanto ao ano. Aí meu filho, mas Jesus foi inventado, não sei o quê, que aí tem uma teoria aí de um alemão doido que diz que inventou, que já se adorava o sol, e por isso que era o dia 25. Nós sabemos que realmente Jesus existiu. Tá, nos 4 evangelhos tem as histórias. Agora, dia 25, quando nasceu, tudo isso, o que Kardec fez? Trabalhou o lado moral, porque não há dúvida no lado moral. Mas aí eu fui ver alguma coisa sobre o ano, eu tinha ouvido falar, mas eu achei num livro espírita, achei muito interessante. O livro é Crônicas de Além Túmulo, capítulo 15, de Humberto de Campos, que aqui o Gerson Simões Monteiro pegou todas as histórias. Nós temos a Boa Nova, que é de Humberto de Campos, Tudo de Jesus. Ele pegou em todos os outros livros de Humberto de Campos, tudo que havia de Jesus e botou nesse livro também, no roteiro de Jesus. Então tem a mesma lição aqui, tá? Aí fala assim, João, essa lição aqui é a última nesse livro. Eu achei interessante porque fala da data, que eu pensava, ouvia falar que Jesus não morreu com 33 anos, porque na realidade o ano 1 não seria aquele. Ele nasceu, aqui fala, eu vou ler, ó. João, disse-lhe o mestre, lembras-te do meu aparecimento na terra? Está aqui no livro. Vou ler daqui que eu já marquei. João Evangelista, tá? Recordo-me, Senhor,
Foi no ano de 749 da era romana, antes de Cristo, né? Apesar da arbitrariedade de Frei Dionísio, que o Dionísio ele reinou lá no ano 500 depois de Cristo. E aí ele resolveu dizer, colocou, isso está no Livro Espírita, está por Humberto de Campos, Chico Xavier, colocou erradamente o vosso natalício em 754, no ano 754. Então, na realidade, Jesus nasceu 5 anos antes. Jesus, na realidade, morreu aos 38 anos. E aí Jesus fala, não, meu João, não é a questão, porque ele falou assim, lembra-te do meu aparecimento na terra? Aí o João falou do ano. Ele falou, não, meu João, não é a questão cronológica que me interessa. É que nessas suaves comemorações vem até mim o doce murmúrio das lembranças. Aí ele vai falar, vai lembrar que até Pedro e Paulo tiveram divergência, que ele interferiu. Então vai lembrar das confusões que houve, a história é muito longa. Aí vai falando, aí o João fala assim, mas enquanto vós não tinhais uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, os vossos representantes, Jesus quer saber como é que estava agora. Os vossos representantes dormem a sua sesta sobre almofadas de veludo e ouro. Enquanto trazis os pés macerados nas pedras do caminho, do caminho escabroso, quem se inculca como vosso embaixador, o Papa, né? Traz a vossa imagem nas sandálias matizadas de pérolas e brilhantes. E o nosso Francisco agora, o nosso Papa, está mudando isso, né? E aí ele vai falando das basílicas suntuosas, da miséria em torno. Aí Jesus fala assim, no entanto, eu consagro o mesmo amor à humanidade sofredora. Quer dizer, não importa se estão andando de sandália chique, se não estão, se estão no ouro. Ele consagra o mesmo amor à humanidade sofredora. Que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? Esse problema da religião, né? Dos atuais cristãos, né? A gente fala do catolicismo. Já não dissestes um dia, mestre, que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse? Mas prometi ao mundo, Jesus fala, um consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, com os olhos claros e límpidos, Jesus exclamou, se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Então, eles estão conversando já quando veio o Espiritismo, né? Os que voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora, aqui ele fala, há 50 anos, nós já temos mais de 150 anos, né? O Espiritismo veio com as suas lições prestigiosas, felicitar e amparar na terra todas as criaturas. Então, não importa. Jesus nos mandou, como ele tinha falado, o Consolador. Bem, isso é sobre o ano. E aí, sobre a data, 25 de dezembro, disse que nessa época, sabe-se, que no hemisfério norte é muito, muito, muito frio, que não poderia ter pastores aguardando ovelhinha chegar, pastando, nada disso. Elas estariam em cavernas, eles não estariam ali, numa noite toda estrelada. Então,
isso aí já é sabido que não foi 25 de dezembro, que é o dia que eles escolheram pelo solstício de inverno. O solstício de inverno é o menor dia do ano, é o dia tido como o dia mais frio, que para nós, no hemisfério sul, é entre 21 e 23 de junho. Para eles, entre 21 e 23 de dezembro. Mas o dia 25, o que eles faziam no solstício de inverno? Porque o dia 25, na realidade, é o dia do nascimento do rei Mitra, que é um rei persa. É um rei que os pagãos adoravam e que os romanos adoravam também esse rei. Então, levavam oferendas, faziam aquilo tudo para o rei Mitra, para o rei Saturno, para o rei Febo, sei lá, um monte de rei aí, de Deus, para os deuses, né? Então, por que foi escolhida? Porque nos 4 evangelhos não fala a data. Então, não tinha uma data. E como havia a festa pagã, essa festa que havia no solstício de inverno, era para chamar o sol, para chegar logo a primavera. Então, era uma festa que eles faziam oferendas aos deuses, e eles distribuíam muita comida, bebida, sexo à vontade. Eu lembrei até das cestas básicas, que a gente bota aí para agradar o povo, né? Na época da eleição. Então, distribuía comida, bebida, para que o povo ficasse bem feliz. Mas era muita. E nas ruas, sabe o que tinha? Sanitários e vomitórios. Aí eu lembrei o nosso Natal, que a gente come, e também passa mal, muitas vezes. Quem come em excesso. Então, é uma tradição que já vem daquela época. Então, aí ele fala quem foi, acho que foi, não sei se foi Dionísio, sei lá, não importa quem é que botou o dia 25. E aí, a gente ia falar assim, a gente sabe, que a gente estudando, viu que Constantino era um imperador que parou com a perseguição aos cristãos. Não foi ele que botou o cristianismo como religião oficial, não. Ele acabou com a perseguição. Quem botou foi mais tarde. Não sei se Dionísio tem aqui, mas isso não importa. O que importa é que eu pensava assim, puxa, Constantino, filho de Santa Helena. A gente sabe que Santa Helena era cristã. E eu falei, Constantino devia ser aquele filhinho bonzinho, né? Ele parou com a perseguição aos cristãos. Não parou ainda. Ainda houve depois alguma, mas ele impediu que houvesse a perseguição. Com ele já começou a mudar, porque a mãe dele era cristã. Então mas por que foi? Havia um imperador que comandava o reino do norte, o outro rei do oriente, o outro do ocidente. Ele é de um deles. Não sei se é ocidente ou oriente, não importa. Eu sei que ele ia brigar com o outro. O outro chamava Maxêncio. Mas quando ele viu que o exército do Maxêncio tinha muito mais homens que o dele, dizem 4-1, os historiadores, e os outros dizem 11-1. Ele recuou. Quando ele recuou, não se sabe se um sonho ou uma visão, ele viu uma bandeira com as iniciais do Cristo escrito, comigo vencerás. Mais ou menos isso. Aí ele fala, então, vou enfrentar o Maxêncio. Aí bota na bandeira, pinta lá na bandeira dele, como é que chama? Nos escudos, as iniciais do Cristo e a frase. E ele ganha. Ele ganha a guerra. Aí ele fala, e o tal do Cristo me ajudou. Aí a mãe falou, isso mesmo. Então vamos fazer templos a Jesus. E não sei mais o que. A mãe aproveitou, né? E aí ele ele fez com que parasse a perseguição aos cristãos. Mas eu falei, ele não era bonzinho. Porque aí o Maxêncio morreu, o vice do Maxêncio ficou sendo o imperador lá do outro lado. Sabe que aí esse vice casou com uma irmã do Constantino. Constantino matou o cunhadinho. Dizem que cunhado não é parente, né? Mas matou o cunhadinho. Mas matou também uma esposa, matou um filho. Eu falei, o Constantino era o cão chupando manga. Agora, não foi, aí diz assim, não virou santo. Mas a mãe dele não, virou Santa Helena. E aí, eu achei interessante ver essas coisas. Por que pararam, por que não pararam? E aí,
O Justiniano é que depois escolhe o dia 25, que é o dia do nascimento do rei Mitra, né? E quem botou para a religião oficial de Roma foi Teodósio, antes do Justiniano. Botou o cristianismo como a religião oficial de Roma, depois do Constantino. Bem, agora vamos entrar, que eu achei interessante isso do dia 25, porque o Emmanuel tem uma lição chamada O Natal de Cristo, Natal do Cristo. É no livro Fontes de Paz. Fala assim a lição. O Emmanuel dizendo que foi muito interessante botar o Natal antes do Ano Novo. Porque no Natal a gente reflete, com a energia de Jesus, a gente não fica bonzinho, faz caridade, olha para dentro de si. É importante que antes do Ano Novo a gente tenha esse insight, né? Então ele fala, a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Não é interessante? Antes do ano do tempo, quando é que o tempo nasce? Dia 1º de janeiro. Ele botou o nascimento de Jesus antes do nascimento do tempo do ano. Projeta-se anualmente sobre a Terra. Ele diz que todo ano, Emmanuel diz que sobre a Terra, nessa época, os mesmos raios excelsos da estrela de Belém. Por isso que a gente entra nesse clima, não entra num clima de dezembro? Então, essa estrela clareando a estrada dos corações. Não é lindo? Emmanuel é demais, né? Cadê? Você que falou do Emmanuel. Convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo, conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo em nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício, o nascimento do tempo. Com o Mestre, no Natal, recebemos o dia do amor e da concórdia. Não é um dia que a gente fala, vamos ficar todo mundo de bem, vamos perdoar. E esse dia do Natal renova a alegria. E com o tempo, o nascimento do tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. Renova o quê? A responsabilidade. Então, no dia 1º, 31, está todo mundo lá caindo na gandaia, ó, pensa lá que é o dia que renova a responsabilidade. Vai começar mais um ano. O que eu vou fazer? Vou ficar igual? Não nos esqueçamos, diz Emmanuel, se Jesus não nascer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então temos que aproveitar o Natal para que Jesus nasça na manjedoura da nossa alma. E aí, todo mundo fala, não gosto de Natal, Natal é muito triste. As pessoas não dizem? Eu dizia também, digo também. Essa tristeza não é tristeza, é que a gente entra nessa sintonia. E aí, tem uma mensagem a Suzana Mouzinho, eu a conheci aqui, tá? É uma professora, não sei se já desencarnou, vive em Petrópolis, muito amiga do Chico. E ela tem uma palestra, na época da fita cassete, eu tinha, Natal de Jesus, onde ela dizia, que o Chico falava, que nessa época, de 24 para 25, entre 23 e 1 da manhã, coloca aí o horário de verão, Jesus mais se aproxima da terra. Mas, na realidade, se aproxima? Não é se aproxima, porque Jesus não é o governador da terra. Jesus, na pergunta 625, quem é a pessoa mais importante, pessoa para a gente seguir de modelo e guia que veio aqui? Vede Jesus, não está assim no Livro dos Espíritos? Então, ele não vai vir aqui ele não vai ficar lá no escritório dele e vir aqui só no Natal, né? Até porque no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 1, tem Jesus descendo nos abismos e nas trevas.
Capítulo 1 do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, vocês leiam. Muito lindo. Uma pessoa, um amigo do André, um mentor, não era mentor, era um já mais acima que ele, disse que ele só ficava pensando em galgar, em subir para esferas melhores. E aí, um dia ele vê uma luz enorme descendo, um monte de como se fossem espíritos de luz descendo. Ele fala, que é isso? Jesus está indo às trevas, recolher aqueles espíritos bem sofridos. Então, nós vemos que Jesus vem sempre aqui. E aí a gente lembra que a dona Susana fala na palestra desses que Jesus, que o Chico diz o seguinte, Jesus se aproxima muito da Terra nessa época. Mas eu acho que nós é que abrimos o nosso sentimento para captar ele mais nessa época. Porque nós, na Casa Espírita, então, só se fala de Jesus, eles recomendam que a gente leia só as coisas de Jesus, filmes de Jesus. Ah, é fanatismo? Não, para entrar no clima. Para entrar no clima, para sintonizar com ele. Então, a dona Susana Mouzinho diz que o Chico fala que a Francisca Clotilde, que é uma contista, poetisa, não sei o que, de Fortaleza, ela escreveu pelo Chico Xavier depois de morta. 3 livros, 3 textos. 2 viraram livro. Porque a Francisca Clotilde, disse o Chico, segundo a dona Susana, faz parte da caravana de Jesus aqui na Terra. Na Alemanha tem outra escritora. Aqui é Francisca Clotilde, que faz parte. Ela escreveu Natal de Sabina, a coisa mais linda, é um livro infantil lindíssimo. A minha filha, quando eu li para ela, ela caiu em prantos, não parava de chorar, de tão lindo, uma mendiga que desencarna e que Jesus a recebe. Ela enlouqueceu porque perdeu um filhinho único, e ela enlouquece, todos acham que ela é bêbada, e ela morre na noite de Natal e é recebida por Jesus. Então, a Francisca Clotilde conta casos em que Jesus recebeu os mais sofridos. Aqui recebeu essa mendiga, e é verídico, diz o Chico. Aqui recebeu um palhaço, Tintino, o espetáculo continua. Eles são todos com desenho, tá? Lindo, não é? É lindo. E esse também, com desenhos, tá? Vale a pena, quem é evangelizador, quem tem neto, quem tem filho, não é? São lindos. E tem uma história dele que eu vou tentar, no final, contar, que é a Mariazinha, Conto de Natal, que é muito triste. Eu vou contar que, segundo o Chico, é uma criança, esse fato aconteceu numa grande metrópole brasileira. Pasmem. Vocês vão ver depois. Bem, então, continuando. Aí essa tristeza é porque a gente entra nessa sintonia. Aí a gente acha que é porque morreu fulano, porque lembrou do Beltrano, lembrou do marido que se separou, lembrou do lugar que morava. Não é nada disso. Essa tristeza é porque a gente entra em sintonia e a gente percebe, eu tenho que mudar. E a gente tem que olhar, o que eu tenho que mudar? Né? Porque senão a gente até cai em depressão. Então, é para dar um tchan na gente, essa tristezinha aí. Não é para ninguém fugir de Natal, não. Agora, pode fazer um Natal diferente, né? Como ir na rua, na noite de Natal. Quem não tem parente vai levar um agrado a quem não tem casa, né? Tem muitas coisas. Bem, nesse livro aqui, que também esse livro, Antologia Mediúnica de Natal, é de vários autores. Tem essa história da Francisca Clotilde e tem essa que eu vou falar um pouquinho, que é da Meimei. Chama Cartão de Natal. Falando também sobre isso. Quer ver? Ao clarão de Natal, o que muda nessa época na gente? Ao clarão de Natal, quem te acorda, a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade. Eu não falei que a gente fica boazinha, tem mais vontade de ajudar,
Não é porque tem 13º, não, é porque tem vontade mesmo. Às vezes nem tem 13º e tem vontade de ajudar. Então, acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento. Quem é que pode fazer isso? Meimei fala, sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Ele que acende a estrela da generosidade em nós e adoça o nosso sentimento. Não existe, não hesites. Ouve-lhe a petição e faze algo. Não importa, aí vai ajudar alguém, vai ajudar uma criança, vai fazer qualquer coisa. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Então, Ele vem para nós sempre. Nós é que não vamos sempre para Ele. Aí, é que eu já falei tudo que está aqui. Eu falei de Jesus é o governador da terra, né? Nosso guia e modelo. E a gente quer um guia quando a gente não sabe. Você não paga um guia, não pega um guia quando você conhece tudo, né? A gente pega um guia porque a gente não sabe o quê? Seguir o nosso caminho. Então, Kardec falou nessa pergunta 625, Jesus é para o homem um modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Então, se a gente quer ter uma moral perfeita, tem que seguir Jesus. E aí, onde fala? A gente hoje fala que ele é governador espiritual da terra. E aí eu fui procurar, eu achei no livro Nos Domínios da Mediunidade, no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz chama governador espiritual da terra. Bem, então Jesus está sempre nos amparando, né? E aí, lembrar que no Obreiros da Vida Eterna não era Natal e Jesus está lá. Está vindo recolher os que mais sofrem nas trevas. Aí perguntaram assim, poxa, se Jesus está aí e deixou tudo, por que a gente não segue? Aí o Chico fala assim, no livro Libertação, de André Luiz, tem uma frase do ministro Flacos, que ele fala assim, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão, que a gente já raciocina, há 40 mil anos. Há 40 mil anos nós lidamos com a razão. Mas, diz o Chico, porém, 2000 anos é um período muito pequeno para que a gente já coloque em prática os ensinamentos de Jesus. Então, o Chico dá uma aliviada na gente, mas não é para parar não, porque está na época de mudar, né? Não vai, vai para a regeneração, só vai para a regeneração se a gente mudar, né? Então já está na hora da gente se preocupar e pensar, poxa, há 2000 anos, mais de 2000 anos, tudo bem, tem 40 mil anos que eu raciocino, mas 2000 anos, vamos começar a mudar, que a gente ainda está muito pertinho do animal, né? Nossas reações já são muito perto dos animais. Aí outra coisa que eu achei interessante é que no livro, vocês conhecem os 3 livros lindíssimos de Adelino da Silveira, Chico de Francisco, Kardec prossegue e Momentos com Chico de Xavier. São livros finos que todo mundo tem que ler, que são maravilhosos. É de falas do Chico que o Adelino anotava. O Adelino perguntou a Chico, Chico, é verdade que desde a partida de Nosso Senhor Jesus Cristo, olha que interessante, não se passou nenhum século sem que um dos apóstolos estivesse reencarnado? Nenhum século. Então, nesses 2000 anos, todos os séculos, ele está perguntando, todos os séculos, sempre houve um apóstolo de Jesus reencarnado? Perguntou ao Chico, o Adelino. O Chico fala, essa verdade, eu li as palavras dele, porque eu acho importante. Essa verdade tem sido comentada por Emmanuel.
em muitas de suas dissertações. E eu acredito com sinceridade nesta declaração do nosso amigo espiritual, porque não acredito que o Senhor nos deixasse abandonados à mercê de nossas paixões. Onde estarão eles? Estão por aí. A gente sabe o Francisco de Assis, que foi João Evangelista, e aí não sei o quê, e já tem outras hipóteses que João Evangelista... Assim como ele fala assim, vou dar na sua mão, João, a tarefa do Consolador. Já tem os que dizem que Kardec foi Francisco de Assis, que foi João Evangelista. Bem, isso não importa. Isso aí, o que importa é que sempre tem um apóstolo de Jesus reencarnado entre nós. Porque senão nós estaríamos, abandonados à mercê de nossas paixões. Porque quando Chico estava encarnado, a energia não é outra. A gente saber que tem um Chico ali. Essa casa, então, qualquer problema ia a Uberaba. Não é interessante? Você poder ter alguém para você confiar e tirar dúvidas. Eu não sei, muitos aqui podem não ter conhecido João Carlos, né? Um dos fundadores da casa. João Carlos Cunha, que por acaso foi meu cunhado. O João falava que o Chico escreveu para um amigo conhecido dele o seguinte, que o Chico deu uma dica. A gente quer Jesus perto de nós? Então o Chico deu uma dica, olha a dica. O Chico fala assim, quando assistimos a uma palestra doutrinária, estamos indo ao encontro de Jesus. Mas, quando atendemos a um filho do Calvário, é Jesus que vem em nossa direção. Então, é muito bom ficar aqui, a gente precisa assistir palestras. Porque, falou daquele livro, vou ler, não sei o quê, vou estudar isso, não é? Porque a gente precisa estudar para mudar, né? A asa da sabedoria vai antes, para puxar a asa da moral, né? Então, mas se a gente quer Jesus vindo em nossa direção, vamos atender a um filho do Calvário. E essa casa aqui tem lugares 1000, tem Dona Meca, tem Gapebe, tem Vila Sapê, Casa Larga, de Baltazar, não tem mais o que, tem muito lugar, né? Tem Quentinhas 1000, né? Foi uma das primeiras casas espíritas a fazer quentinhas aqui no Rio de Janeiro. E o Chico, quando estava triste, o que ele fazia? Ele ia para a periferia, ele dizia que era lá que ele se reabastecia. Indo à periferia, ele se reabastecia. E aí, eu não achei o livro, eu procurei. Tem um livro que eu li, que uma pessoa, o autor, foi com o Chico, na noite de Natal, a uma casa, um barraquinho pobre em Minas, foi junto com o Chico. Diz que foi uma luz, um perfume, um negócio maravilhoso. Então, gente, olha, eu soube que o Divaldo também, eu assistia muita palestra do Divaldo, ele falava que na noite de Natal, ele e o Nilson iam para a periferia, para essas visitar, dar um alento, levar alguma coisa. Não é interessante? E a minha esperança é que o nosso Natal um dia mude, né? Dessas comilanças todas que fazem a gente passar até mal, né? Agora, uma vez eu estava pensando, estava vendo assim, a minha mãe era exagerada, a gente fala que ela era romana, já foi romana aí na mente, aquela monte de comida. Aí eu estava olhando, aí a minha tia mandou um recado nesse Natal, que dizia que não tinha problema aquilo tudo, pela importância de estar unindo a família, a alegria da família em torno daquela mesa. Isso era importante. Então, que a gente deixasse de lado se tinha muito, se não tinha muita comida, que não importava não, podia ter. Não é interessante a gente saber disso? Agora a gente pode ir diminuindo, né? Então, gente, fazendo uma pequena revisão, a gente deve entrar em sintonia com Cristo nessa época. E aí eles dizem, todos dizem, ler, e chegou dezembro, larga o que está lendo,
se puder, né? Se não vou fazer prova, estiver fazendo concurso. E vamos ler livros da vida de Jesus. Então tem esses todos, tem de Humberto de Campos, tem os livros de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, que também são lindíssimos. Então a gente vai ler uma noite uma liçãozinha, na outra noite outra lição, medita sobre aquilo, e a gente vai entrando nessa sintonia. Então vamos entrar na sintonia do Cristo como? Procurando coisas ligadas a Evangelho e a Jesus. E lembrar, se o Natal vem antes do Ano Novo, devemos olhar, perceber, o que os Espíritos dizem? O Santo Agostinho, autoconhecimento. Toda noite o Santo Agostinho diz que a gente pense à noite, o que eu fiz de errado hoje? O que eu posso corrigir? Então, na noite de Natal, está aquela confusão. Então, um pouco antes, na véspera, a gente já começa a pensar no mês de dezembro. O que eu tenho feito de errado? O que eu tenho que melhorar na minha vida? E escreve. Os estudiosos hoje, eles falam muito da importância da gratidão, mas de você escrever. Esse meu filho, que fica dizendo que Jesus não existiu, foi evangelizado. Começou com 3 anos aqui, foi evangelizado desde pequenininho. Aí vem com essas ideias aí. Você inventa, mãe, eles inventam. Porque tem não sei onde também alguém que era virgem, também era o sol, e adorava o sol, não sei o quê. Mas é porque eles escolheram as datas batendo, né? Então esse meu filho vem ele estuda essas coisas e estuda muito sobre gratidão. Estudiosos americanos, tudo falando da gratidão, da importância da gratidão. Aí eu faço lá. Diz que você tem que acordar e pensar. Vai escrevendo todo dia. Número 1, o que você é grato? Número 2, número 3. Lê o 1, 2, 3, escreve o 4. Lê, escreve o 5. Lê e medita sobre aquilo. E vai pensando sobre aquilo. Que você vai ficar se achando o máximo. Gente, eu tenho que agradecer o Espiritismo, a minha mãe, o meu pai, o não sei o quê. Eu poder respirar, eu já tive asma, hoje eu não tenho mais. Poder respirar, eu agradeço pelo ar que eu posso respirar. Então, eu fico assim, tem sempre um monte de coisa para eu escrever, mas só pode escrever uma, né? Aí vai escrevendo. E aí você não vai cair em depressão, ai, minha vida é horrível. Não. Quando você achar, minha vida é horrível, vai lá na tua agendinha e olha lá. Não, eu tenho isso para agradecer. Outros dizem outras técnicas. Meditar em 4 pessoas. Às vezes que você está com raiva. Você está com raiva de fulano, beltrano e ciclano. Mas o fulano já fez tanta coisa para você, então seja grato a ele. Porque ele tem, todos nós temos o lado ruim e o lado bom. Então pensa o que tem de bom o fulano. O que ele já fez de bom para você? Aí você medita naquela pessoa. A segunda pessoa, você pensar todo dia, 4 pessoas. Pode repetir. Se estiver com muita raiva, vai repetindo todo dia os 4. Aí, pessoas que você tem complicações. Mas procura coisas que você seja grato a ela, que fosse uma bobagem. Mas que eu tenho que agradecer por isso. Aí você vai lembrar de tanta coisa que aquela pessoa já fez boa para você. Eu estava ouvindo uma palestra dizendo assim, a moça com 60 anos, eu tenho ódio da minha mãe, porque um dia ela falou para mim que não sei o quê. Aí o terapeuta falou, mas peraí. Ela falou no dia, quando eu tinha 10 anos, você já está com 65 anos. Ela te amamentou? Amamentou. Ela cuidou de você? Cuidou. Levava para a escola? Levava. Mas a gente só lembra o quê? O dia quando tinha 10 anos que a minha mãe falou não sei o quê que eu não gostei. E aí, acabou a mãe. Entendeu? Então, vamos pegar essa mãe, o que ela fez de bom? Essa pessoa, essa sogra, pega a sogra. Tem sogra até boa, né? Mas é difícil. Pega uma sogra e começa a pensar uma coisa boa da sogra. Tem isso. Olha quanta coisa boa tem. A gente só vê o lado ruim da sogra, né? Então, vamos fazer isso em nós. Eu estou fazendo isso tudo. Estou fazendo esse, de escolher 4. Aí, depois, você pega um. Depois que você escolheu esses 4,
Você aí se ilumina numa cor, azul ou verde. Azul é paz, verde é saúde. Como eu preciso sempre de paz, eu só me boto azul. Se imagina azul, se imagina azul. Um azul bem... É como se fosse azul celeste. Aí você pega a pessoa pior, bota ela daquela cor, azul. Aí ilumina ela, junta o teu azul com o dela e fica iluminando ela. Que eu jogo o azul de Jesus na pessoa que eu estou com raiva. Que Jesus, o azul do céu, o azul do manto de Maria, um azul desse, joga na pessoa. E joga. Aí depois você faz uma mentalização de como você quer ficar. Eu peço sempre que eu fale pouco. Não contou aqui, mas contou aí. Fale pouco, eu falo demais. Que eu fale pouco, que eu me organize mais. Então você faz uma meditação. É uma meditaçãozinha de 10 minutos, 9 minutos. Leva 3 minutos nas 4 pessoas. 1 minutinho você bota azul. 3 minutinhos bota a pessoa azul. E mais 2 minutinhos você se imagina de um jeito que você quer se ver. Isso é excelente, gente. Isso é muito bom. Eu estou fazendo isso, ó. Estou adorando, porque se você não tem tempo, vai dirigindo o carro agradecendo alguém, fazendo o trabalho da gratidão, dirigindo ou no ônibus. Aí acontece uma coisa horrorosa naquele dia. Mas você está tão feliz que você já agradeceu pelo ar, agradeceu por isso, agradeceu por aquilo. Pensa 5 coisas quaisquer. Essa é uma outra técnica. Pensa 5 coisas quaisquer também da gratidão. Aí está no ônibus pensando, agradecer por isso. Todo dia tem que pensar. O ideal é o escrever. O escrever não pode deixar de fazer. Aí vai pensando naqueles que você já escreveu. Aí acontece uma trombada nesse dia, uma coisa horrorosa. Mas você não sofre tanto, porque você já se sente, você é tão grata a tanta coisa que acontece a você, que aquele negócio não te derruba. Entenderam? Por isso que todos esses estudiosos estão falando da gratidão. No WhatsApp, cada hora chega um negócio sobre gratidão. E Emmanuel já falava, eu falo aqui, Emmanuel falava, André Luiz falava. Quando ele vem com as coisas dele, dos estudiosos, eu mostro que já tem no Espiritismo, falando da gratidão também. Bem, para encerrar, eu vou só falar uma frase que eu falei outro dia de Jesus, que a gente veja, que a gente coloque Jesus dentro do coração. Aí a dirigente do centro que eu sou, do Cefas, deu a mensagem final, que além da gente ver Jesus no nosso coração, que nós vejamos Jesus, procuremos ter Jesus em nosso coração, mas lembrarmos principalmente de vê-lo em cada coração. Porque só assim aprenderemos a perdoar e a amar o próximo. Então, aquele chefe que te irrita, bota Jesus no coração dele, veja Jesus no coração dele, veja. Quando ele entrar, você já não vai se chocar. São técnicas que a gente faz mesmo de visualização, para aquela pessoa não te irritar tanto. Então, vamos botar Jesus não só no nosso coração, mas no coração de todos. Então, para acabar, eu vou ler o conto de Natal, que é da Francisca Clotilde. Demora quase 3 minutos. Dá tempo, né? Olha só. Então, lembrar que isso ocorreu numa grande metrópole do Brasil. E o Chico não disse para a dona Suzana, porque mulher é fofoqueira, ela ia botar na palestra, não ia? Para a gente não ficar com raiva dessa cidade. Mas olha só. Pode ser qualquer uma. Conto de Natal. A noite é quase gelada. Já não é Rio de Janeiro. Eliminou. Não é o Nordeste. A noite é quase gelada. Contudo, Mariazinha é a menina de outras noites que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual o jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai. Sozinha, sem mãe que a beije,
menina triste e sem pai. Aqui e ali pede um pão. Está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Cheirinho do pão é bom, né? Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala doce e brando. Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus. Hoje é noite de Natal. Estou pensando em Jesus. Essa foi evangelizada, hein? Não recorda mais alguém? E ela a chorar disse, eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo da padaria. Porque a fome fala mais alto, né? Quando a gente sofre a fome. Depois de comer, então, e a pobre sorriu contente, queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois, olha a ordem, fome, frio, depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja, você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz, sou seu amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia. E dormiu, vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve. A menina estava morta. Gente, é para a gente refletir, né? Então fiquem com Deus, que realmente possamos aproveitar o Natal para fazer como o Emmanuel falou, para mudar dentro de nós, para que entremos no novo ano diferente, com ideias de mudanças mesmo. Fiquem com Deus. Outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz que ele deu-lhe pedis, apóstolo do